O objetivo desta apresentação é exaltar a importância histórica e ambiental, bem como registrar e reunir dados existentes sobre o Rio Areias. O Rio Areias é um pequeno rio situado no Planalto Central do Brasil, afluente do Rio Corumbá, que por sua vez deságua no Rio Paranaíba, compondo a bacia hidrográfica do Rio Paraná, cujas águas singram pelo sul do Brasil, pela fronteira com o Paraguai, seguindo pelo interior da Argentina e sua divisa com o Uruguai, até se lançar no Oceano Atlântico. Sua extensão da nascente até a foz original, ou seja, antes de haver o represamento do Rio Corumbá, era de aproximadamente 110 km. Se considerada da nascente até o ponto onde começa o lago formado pela usina de Corumbá 4, a extensão do rio é de aproximadamente 77 km. O Rio Areias divide os municípios de Corumbá de Goiás, com Cocalzinho, Águas Lindas e Santo Antônio do Descoberto, e ainda dividindo este com o município de Alexandre. O trajeto de suas águas, por si só, já justificaria a atenção maior ao rio. Mas, além disso, o Rio Areias teve importante papel na construção de Brasília, como grande fornecedor de areia para a construção, juntamente com o Rio Corumbá. Na publicação A Estrutura do Palácio do Itamaraty em Brasília, os autores citam o seguinte: o agregado graúdo era o seixo rolado, do entorno de Brasília, e o agregado fino, a areia grossa do Rio Corumbá e ou Rio Areias. Muitos anos antes disso, em agosto de 1892, a Missão Cruz, incumbida na exploração do Planalto Central para a futura construção da capital Brasília, durante um levantamento para aferir a altitude do Pico dos Pirineus, revelara a existência de abundante material de construção na região. O chefe da missão, o cientista belga Louis Cruz, também ressaltou particularidades relativas à hidrografia da região muito dignas de serem estudadas. Características físico-químicas das águas. As características físico-químicas das águas de um rio são determinantes na sua viscosidade, ou seja, na sua riqueza em peixes, bem como na qualidade para o uso humano. Temperatura. A temperatura da água desempenha um papel importante de controle no meio aquático, condicionando as influências de uma série de variáveis físico-químicas e é influenciada por fatores como latitude, altitude, estação do ano, período do dia, taxa de fluxo e profundidade. A elevação na temperatura da água pode, por exemplo, ser provocada por despejos industriais e pode limitar a sobrevivência e a reprodução de organismos aquáticos. Pode-se realizar a medida de temperatura da maneira mais simples, por meio de um termômetro simples de mercúrio. As medidas de temperatura tomadas no Rio Areias, em maio e junho de 2010, por volta do meio-dia, mostraram temperaturas de 22 graus próximo à nascente, 18 graus a 3 km da nascente e 19 graus na metade do percurso do rio, não evidenciando a princípio nenhuma anormalidade. Numa represa existente próxima à nascente e na sua vertente, foram registradas as temperaturas de 25 graus e 24 graus, respectivamente. A temperatura um pouco mais elevada nesses locais talvez seja justificada pela maior exposição da água ao sol na represa, devido à menor cobertura de mata ciliar e à menor circulação da água. No córrego Mato Grande, que deságua no Rio Areias, próximo à metade do seu percurso, a 8 graus Celsius. pH. O potencial hidrogeniônico, pH, expressa o grau de acidez ou alcalinidade de uma solução e varia numa escala de 0 a 14. Valores abaixo de 7 e próximo de 0 indicam aumento de acidez, enquanto valores de 7 a 14 indicam aumento de alcalinidade. O pH é um parâmetro importante em muitos estudos de saneamento ambiental. Tem efeito direto na fisiologia de diversas espécies e também efeito indireto na medida em que influencia na precipitação de metais pesados, como arsênico, chumbo, cádmio, mercúrio,
cromo, manganês e outros metais que, uma vez lançados na água, no solo ou no ar, podem ser absorvidos pelos vegetais e animais, causando graves intoxicações ao longo da cadeia alimentar. Estudos ecológicos e toxicológicos revelam uma forte relação entre baixos níveis de pH e a perda de populações de peixes em lagos. Com pH inferior a 4,5, praticamente nenhum peixe sobrevive, enquanto níveis iguais ou superiores a 6 promovem populações saudáveis. A acidez inibe o crescimento do fitoplâncton, que são algas microscópicas produtoras de oxigênio, que vivem nos rios e mares, levando a restrições na cadeia alimentar dos animais dela dependentes. Em consequência, à medida que as águas se vão acidificando, a biodiversidade é reduzida. O pH registrado em todas as coletas realizadas no Rio Areias foi de 6,8, ficando um pouco acima disso no meio do percurso do rio e no afluente Mato Grande, onde foi registrado pH igual a 7. O pH por si só também não revelou nenhuma anormalidade nas águas do Rio Areias, indicando neutralidade, com uma pequena tendência à acidez. Conforme dito anteriormente, níveis de pH iguais ou superiores a 6 promovem populações saudáveis de peixes. Transparência da água. A transparência da coluna de água pode variar desde alguns centímetros até dezenas de metros. Essa região é denominada zona eufótica e depende principalmente da capacidade do meio em atenuar a radiação subaquática. A transparência da água pode ser considerada o oposto da turbidez e é afetada basicamente por dois fatores: algas e material em suspensão. Quando há muitos nutrientes na água, as águas multiplicam-se bastante, diminuindo a transparência. Do mesmo modo, quanto mais material em suspensão estiver presente, maior será a turbidez e, consequentemente, menor será a transparência. O revolvimento do leito pela ação das dragas, por exemplo, pode influenciar na transparência da água. A sua avaliação pode ser feita por meio de um disco branco de aproximadamente 30 cm de diâmetro, denominado disco de Secchi, o qual é mergulhado na água em local sombreado e preso a uma corda marcada. A transparência obtida corresponde àquela profundidade na qual a radiação refletida não é mais sensível ao olho humano, ou seja, quando o disco de Secchi deixa de ser visível. Considera-se como transparência ideal da água quando se consiga ver o disco de Secchi submerso até uma profundidade de 3 a 40 centímetros. Neste trabalho, foi medida a transparência das águas do Rio Areias a 3 km da sua nascente, onde ultrapassou 2 metros, no meio do percurso do rio, onde chegou a 1,70 m de transparência. A elevada transparência do rio pode ser indicativa de escassez de fitoplâncton e de nutrientes em suspensão. A leitura pode dar uma estimativa da profundidade na qual o oxigênio dissolvido pode manter vivos os peixes e outros organismos aquáticos. Geralmente, a profundidade do disco, multiplicada por 1,7, é aquela na qual a luz solar pode penetrar na coluna d'água. Deve-se lembrar que a transparência deste rio passa a ser quase nula na época das chuvas, período em que as suas águas se tornam carregadas de partículas em suspensão, trazidas pelas enxurradas e pelo desbarrancamento do rio, fenômeno agravado pela retirada das matas ciliares para a implantação de pastagens e da agricultura. A imagem a seguir demonstra os extremos de transparência e turbidez das águas do Rio Areias. A amostra à esquerda, de altíssima transparência, foi retirada próximo à nascente do rio, no mês de agosto, enquanto a amostra à direita, com a água muito lamacenta, foi retirada no meio do seu percurso, no mês de dezembro, após alguns dias de chuva intensa.